Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a carreira esportista de Ana Tércia e também do Rogério, penapolenses com projeção internacional. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Ana Tércia? Sejam bem-vindos à TV Câmara. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia para você, bom dia para a Ana também, né, Ana? Bom dia. O esporte, um fator tão importante na vida de todos, é algo ainda mais importante na vida de vocês. Desde quando o esporte faz parte da vida de vocês? Olha, na minha história, o esporte faz parte desde criança, né? A gente veio, minha família sempre motivou, meu pai sempre jogou bola, meu avô, então a gente sempre teve, né, aquela coisa da infância. Não tinha um dia que eu não praticava esporte. E uma das intenções de eu cursar educação física é realmente a paixão pelo esporte. Durante o curso a gente vai conhecendo outras modalidades, outras atividades com educação física, que hoje eu percebi que é imensa, né? E eu consegui unir todo esse conhecimento, né, com o esporte. E aí esse trabalho com o esporte ele ficou mais profissional a partir do momento que eu conheci a Ana. Que eu comecei a perceber que essa coisa do potencial da pessoa, em aproveitar esse potencial para mudar a vida dela, porque o esporte ele faz isso, né? Então foi quando eu comecei a trabalhar mais intensamente com o esporte. E você, Ana? O esporte na minha vida, ele entrou aos meus 17 anos. Eu coloquei minha filha para fazer natação, para beber no parque aquático, e aí eu aprendi a nadar. Mas até então, eu não falava da minha deficiência, né? Eu aprendi a nadar como uma pessoa comum. Os professores não sabiam que eu tinha uma deficiência visual, nem eu não sabia a menção dessa deficiência. E aí, eu trabalhava, então eu não tinha tempo para treino. Então eu continuei trabalhando como faxineira, eu fui faxineira na rodoviária. E quando tinha alguma competição, a professora me ligava, eu ia lá, participava, ganhava, mas nunca assim, profissionalmente. 2004, eu resolvi ir para Rio Preto para aprender o braille, a andar de bengala, me aceitar como deficiente visual. E aí eu conheci uma turma lá no Instituto dos Cegos de natação. E eu fui convidada, um mês, né, que eu estava fazendo parte da instituição, eu fui convidada para ir para uma Copa Brasil. E aí eu fui para lá e fui campeã em 3 provas, sem treino, né, fui campeã brasileira. Então aquilo despertou em mim algo assim, que a chance, né, de além de ser campeã brasileira, de ter um salário, de ser merecedora daquele mérito todo. E aí eu comecei assim a treinar de vez em quando, né, que eu não gostava de treinar. E aí logo depois conheci o Rogério, a gente começou a treinar, um dia sim, 4 não, então eu levava a vida meio assim. O curioso é que, assim, o encontro de vocês dois aconteceu a partir de uma lesão sua no ombro. Sim, não, foi uma lesão na panturrilha. Aí eu procurei o Marcos Camilo, da farmácia homeopática, para uma medicação homeopática. E ele me indicou ir com o Rogério, né? E na época uma nutricionista que fez parceria com a gente. E aí eu conheci o Rogério, comecei a treinar na academia dele, particular, ele não cobrava nada, nem o sócio dele na época, né? O fisioterapeuta. E aí eu comecei a treinar com ele. E eu fui convidada para ir para uma competição no final do ano, que era um circuito caixa. Foi na época que começou o circuito caixa. E eu cheguei para o Rogério e falei, olha, eu tô sem técnico e o Instituto dos Cegos não vai levar atleta sem técnico. E eu quero que você vá comigo como meu técnico, eu não aceito um não como resposta. Aí eu corri atrás na época de passagem, dinheiro para a gente pagar a hospedagem lá, porque além dele ir comigo de graça, eu tinha que dar um jeito para pagar tudo isso. Isso foi no finalzinho de 2005. Foi minha última competição oficial de natação, né? Pelo circuito Loterias Caixa. E eu fui campeã em 2 provas e o Rogério foi como meu técnico. Aí a nossa história começou. Aí em 2006 eu já me mudei para Rio Preto e aí comecei a fazer parte do clube, né? CAD, de São José do Rio Preto, a representar o município lá, mas até então eu não treinava. Eu corria... Mas ainda na natação? Eu fiquei na natação e atletismo. Aí foi quando começou assim, as lesões no ombro, aí o Rogério fortalecendo, o fisioterapeuta, aí lá em Rio Preto a gente continuou fazendo fortalecimento. E aí eu fui para o atletismo para dar um descanso para os ombros. Eu me apaixonei, né? No começo eu odiava correr, eu achava muito tonto ficar lá rodando. Depois eu me apaixonei pelo atletismo, mas assim, eu não treinava, eu confesso. Eu trabalhava demais, aí eu me tornei massagista, então eu não tinha tempo para cuidar da casa, para trabalhar, cuidar da minha filha e treinar.
eu achava muito sacrificante para mim, as dores, né? E aí eu fui convidada para um mundial em 2007, bati o recorde mundial mesmo sem treino, a gente bateu o recorde mundial, né? Até hoje esse recorde é nosso, no revezamento 4x4. Aí em 2008, dia 10 de janeiro de 2008, eu vesti a camisa de ser uma atleta de alto rendimento. Eu falei, a partir de hoje eu vou treinar todos os dias. E aí eu comecei a treinar de segunda a sábado, descansando só o domingo quando não tinha competições. E a gente foi para Pequim em 2008, aí começou a nossa história, né? E o Rogério junto. E eu junto. Rogério, para você também foi assim uma descoberta, né? Uma área que até então você não atuava. Eu não atuava e não dominava, né? A gente tem o conhecimento com a faculdade, né? Com o estudo a gente tem o conhecimento, fiz estágio, né? Já trabalhei, mas sempre com essa parte como estagiário, como um ajudante, um assessor, nada como uma coisa profissional, né? Então assim, a Ana, ela veio para, vamos dizer assim, acho que eu veio no momento certo, né? De eu querer realmente voltar a trabalhar com o esporte, que a minha ideia para fazer educação física era que eu gostava de esporte. Lá, durante o curso, eu percebi as outras áreas. A área da saúde, a área de reabilitação, né, essas coisas mais da atividade física, realmente, como saúde em geral. Só que aí a Ana, ela apareceu no momento que eu estava já, vamos dizer assim, um pouco, não vou dizer cansado, mas aquela coisa de desestimulado, novos rumos, é isso. Aí parece que veio no momento certo. Aí foi quando eu comecei a fazer, não, a gente tem que aproveitar esse potencial, porque ela já estava já com 28 anos, né, 25 anos, 26 anos, e assim, se não aproveitar agora, a gente, né, pode perder uma coisa. Ela tinha vontade, e eu sempre trabalho assim, meu trabalho sempre é baseado nesse padrão, das pessoas terem a vontade. Não adianta eu, como profissional, ficar insistindo, né, e as pessoas não quererem. Então, eu aproveitei essa vontade dela, todas as portas novas podendo ser abertas. Ana, e você tendo uma deficiência visual, assim, normalmente se pensa, as coisas são mais difíceis para o atleta. São ou não mais difíceis? Bem mais difíceis. Porque assim, né, a gente faz essa comparação, você pega uma pessoa comum, um atleta comum, ele vai onde ele quer. Se ele quer sair cedo para ele correr, ele levanta, se troca e vai correr. Se ele quer ir ao supermercado sozinho, ele vai lá, faz a compra dele, né? Vai num shopping, numa loja. Se ele consegue desenvolver a sua atividade, seja ela qual for, sozinho, né? Ele vai, pega o carro, bicicleta, qualquer outra coisa e vai. O deficiente visual, ele tem que pensar 2 vezes para sair de casa. Já começa por aí. Você levanta, se arruma, né? Você não tem alguém ali para ver a tua roupa, se não tá errada, meia. Quantas vezes eu fui para a faculdade com a meia azul ou tá branca? Chegava lá as meninas, Ana, sua meia tá trocada. Então você depende do olho de alguém. Aí você sai de casa para treinar. Você vai chegar no seu local de treino, se for numa pista de atletismo ou como a gente agora treina aqui lá no Santa Leonor, é um lugar aberto, movimentado, que várias pessoas, bicicleta, cachorro, carro. Como é que o cego ou baixa visão, que é o meu caso, vai correr? Não tem como. Você tem que ter auxílio de alguém para correr ao seu lado. Alguém se disponibilize a estar ali do seu lado, se dedicando a ver tudo. Porque ele tem que ver se tem um buraco, se tem um degrau para subir ou para descer, né? Se tem alguém na sua frente. Porque o treino, ele tem que ser constante, né? A gente tem um ritmo de treino. Não dá para você, de repente, você tá num ritmo ali legal e frear de repente ou desviar de repente. É onde tem um entorse, né, de tornozelo, um joelho. É onde que você acaba sendo prejudicado. A bicicleta, não tem como o cego pedalar sozinho, só se for dentro de uma academia, fechado dentro de 4 paredes. Aí você pedala lá na bicicleta, mas do contrário, para você pedalar numa pista, numa rodovia, como a gente pedala, 10, 20, 30, 50 quilômetros, você precisa de alguém que enxerga, que quer fazer isso com você, né? Nadar, a gente nada no Lago Azul. Como que eu vou lá nadar, atravessar o rio? Eu não sei para que lado que eu vou. Se é para direita, se é para esquerda, se é para frente, se é para trás. Eu preciso de alguém que nade ao meu lado ou que vá no caiaque, como é o caso do Rogério, porque ele não aguenta nadar comigo. Então ele tem que ir no caiaque, Aí ele tem que ir comigo no caiaque gritando o tempo todo, né? Direita, esquerda. Então eu dependo do olho de alguém. E às vezes, até para chegar no local de treino, eu preciso de alguém. Porque aqui em Penápolis eu percebo assim, essa dificuldade de acessibilidade.
né, para atravessar uma rua, para andar nas calçadas. As calçadas aqui são intransponíveis. É cadeira no meio, é saco de lixo, é buraco. Então, assim, é dificultoso. Para eu ir no supermercado, eu dependo da minha filha, do Rogério, de alguma amiga minha, porque não tem um funcionário que venha e te ajude a você ler o preço, achar a prateleira dos produtos, né? É diferente de São José do Rio Preto. Ali você vai num supermercado grande, sempre tem um funcionário que te ajuda, numa loja. Aqui é tudo muito mais difícil. Eu pouco saio sozinha, né, aqui em Penápolis, né? Então, para você desenvolver um trabalho de alto rendimento, fica difícil. Então, eu dependo da boa vontade, da dedicação, porque isso tem que ser dedicação, né, de um profissional. Não adianta ser qualquer pessoa, eu vou ser guia. Não. Ele tem que ter um pouquinho de formação, conhecer, né? Tem que ter uma sintonia muito grande. Uma sintonia. Porque você tem que confiar cegamente na outra pessoa. Então, é complicado. Rogério, e a Ana é obediente? Você como técnico, como que é? Olha, vamos colocar assim, que o potencial dela equilibra, compensam a falta de obediência em alguns momentos, né? Por isso que está dando certo, mas assim, ela sempre procura fazer. E eu falo assim, a gente ajuda, ela falou da importância. Mas como eu disse para você, não adianta eu querer ajudar se a pessoa não se ajuda, né? Sempre parte dela, né? A força de motivação vem de dentro da pessoa. Não adianta eu ficar falando, mostrar números para ela, dar salário, fazer tudo estrutura, se a pessoa não quer. Então, o meu trabalho é assim mesmo. Ela tem as suas dificuldades, a gente tenta entender, porque não é fácil realmente. Para quem enxerga, a gente vê as coisas assim já antecipadamente. Então, quer dizer, esse medo dela se machucar, essas coisas realmente bloqueia bastante. Então, eu entendo aos dias que ela realmente está desmotivada, né? Mas a gente está trabalhando isso daí. E vocês dois conseguiram aí conquistas muito importantes, expressivas em nível internacional. E até assim, se tornaram, de certa forma, celebridades, né? Tirando fotografia, dando autógrafos. Eu me lembro uma vez em São José do Rio Preto, em que a gente produzia aí um vídeo em homenagem a vocês dois. E eu percebi lá os alunos reconhecendo, né, vocês, a Ana Tércia especialmente, porque tinha a camisa do Brasil sendo representada fora do país. Então vamos lembrar um pouquinho agora das principais competições internacionais que vocês tiveram envolvimento. Eu vou fazer um apanhado rápido. Em 2007 a Ana já tinha no atletismo, né, já tinha um índice bom, e como mundial de cegos, né, foi no Brasil mundial de cegos, todas as modalidades, atletismo, goalball, judô, né. Então, ela teve uma chance até que rápida. Eu não esperava, né, uma convocação rápida. Mas como foi no Brasil, isso ajudou. Só que ela superou todas as expectativas. Ela ficou em sexto no 100 metros, ficou em sétimo no 200. Tem o recorde, como ela já citou, no 4x400, porque a coordenação percebeu o potencial nela, isso muito rápido. Só que essa competição ela foi sozinha, porque na classificação ela não precisava do guia ainda, né, até porque ela estava começando. Tem várias coisas dentro do esporte que tem aquela coisa da classificação. Eu estava lá como participando do evento, mas fora disso, e ela foi sozinha em 2007, em São Paulo. E em 2008 foi a Olimpíada em Pequim, né, que também foi para mim, surpresa pelo tempo de treino, né? Mas ela também superou todas as expectativas. Como ela disse, em janeiro ela vestiu a camisa, começou a treinar. E assim, quem tem potencial, quem tem um talento, se esse talento é organizado e é planejado, a coisa acontece. E foi o que aconteceu com ela. Em janeiro, já em maio, ela foi convocada, a gente ficou muito contente. Fomos para Pequim, primeira viagem internacional, já foi lá para o outro lado do mundo, tudo coisa nova. Ela conseguiu ficar entre as 10 do mundo também, uma competição muito grande. E depois, em 2009... nós tivemos competição só nacional, né, Ana? 2010 também. 2009, 2010 e 2011 eu fiquei como a primeira do mundo. Isso. No ranking mundial. Aí 2011 a gente foi convocado, dezembro a gente foi convocado para o Mundial, que seria em janeiro de 2011. A gente praticamente não teve Natal e Ano Novo, né? Aí a gente foi para Nova Zelândia, ficamos 30 dias lá.
A gente conseguiu a medalha de ouro no revezamento e colocação entre as 10 do mundo individualmente. Depois, em novembro, a gente foi no mesmo ano, né, 2011, a gente foi para o México. Aí, por erro de start list, eu fiquei com 2 pratas e um 4º lugar no 400, porque foi uma prova seguida da outra. Eles me colocaram para fazer um tiro de 400 metros e 10 minutos depois eu já estava saindo do bloco para fazer a final dos 100 metros. Aí eu peguei a cubana, ela não correu 400 e eu corri. Então eu estava com as pernas assim, com ácido lático, muito, estava doendo, e ela estava descansada. Então ali no finalzinho, na chegada do 100, ela chegou na minha frente, ela ganhou o ouro e eu ganhei a prata, mas por centésimos, né? Aí no 200 aconteceu a mesma coisa, e no último tiro de 400 eu bobeei na chegada e a mexicana veio e pegou o 3º lugar e eu fiquei com o 4º lugar. Mas foi muito gostoso, assim, a experiência, né? Ana, e teve um momento também que você foi recepcionada e cumprimentada pela presidente do país, a Dilma, né? Sim. Sim, foi a primeira equipe que ela recebeu. É uma coisa que é até legal lembrar, porque assim, ela estava no início do mandato dela, e ela vendo que o jornal, a televisão acompanhou, né, o repórter estava lá na Nova Zelândia acompanhando a competição e mostrou, e o pessoal no Brasil ficou bem assim. A gente sempre fica emocionado, é uma coisa que a gente quer mudar com o esporte para deficiente, é isso também. As pessoas só se emocionam, não veem realmente aquele valor atlético, né, que vem no convencional. As pessoas se emocionaram e a gente estava voltando, né, no avião, a gente recebeu a notícia de que a gente não voltaria embora para casa, a gente iria para Brasília, porque ela queria ver de qualquer jeito a equipe. A recebeu dentro de uma sala, conversou um por um, né? Então assim, foi um momento interessante para a gente, não por ela, mas por ser recebido por um representante, né, maior do nosso país. Então isso também foi bem gratificante. E após um tempo fora de Penápolis, vocês estão novamente aqui, moradores da cidade, né? Sim. A gente veio trazer toda essa experiência, né? A gente percebeu que chegou o momento de a gente voltar aqui e tentar fazer o que a Ana poderia ter tido de respaldo quando ela começou, né? Que é um local de treino, né? Pessoas preparadas para orientar, né? Para a gente não perder esses nossos talentos tão cedo. E está acontecendo também um pouco com o esporte convencional, né? Então a gente veio para trazer essa nossa experiência, né? Essa nossa vontade de voltar para cá, para que isso aconteça, né, Ana? Sim, porque quando eu decidi ir embora para São José do Rio Preto, eu já tinha tentado aqui na cidade fazer parcerias com empresas, né? Até na época a gente tinha parceria com Calçados Noroeste, Drogaria do Laranja, mas era pouco. A próprio município, a prefeitura, o poder municipal não nos ajudava, não tinha meios, né? E aí eu queria crescer no esporte, eu queria crescer como pessoa, né? Eu queria fazer cursos, né? No entanto que consegui me formar como massoterapeuta, depois agora como fisioterapeuta, né? 5 anos de faculdade, como atleta, né? Ser uma atleta renomada. Ainda não cheguei no que eu quero, ainda tenho um pouquinho ainda aí para andar. E foi quando a gente resolveu, né? Eu resolvi, o Rogério, ele sempre fica meio assim, eu que decido, eu sou o homem da relação, né? Eu que tomo as decisões. E eu falei, vamos voltar e vamos plantar lá e vamos conseguir crescer. Porque eu comecei muito tarde. Se naquela época dos meus 17 anos, se eu tivesse tido uma orientação que eu poderia fazer parte de uma seleção brasileira, eu estava no auge, né? Novinha. Então, talvez esse sucesso todo que eu fiz agora, com uma certa idade, eu teria feito antes, né? Como a Adria fez, começou aos 12 anos de idade, hoje ela já está aposentada aos 40. Então, eu acho que com 40 ainda não vou conseguir me aposentar do jeito que as coisas vão indo, né? Mas o nosso desejo de fazer o esporte aqui acontecer, e não só o esporte, a qualidade de vida, porque o esporte ele te traz isso, né? Eu com o esporte consegui a minha formação profissional, consegui ser uma pessoa mais independente, né? De cabeça erguida, ter orgulho do que eu faço. Hoje eu tenho orgulho de ser deficiente visual. Eu não imaginava que um dia eu pudesse falar isso. Eu tinha vergonha antes, né? Eu andava de cabeça baixa.
eu me achava inferior. O esporte me deu essa autonomia. Eu sou independente, eu posso, eu consigo, eu tenho uma limitação? Tenho. Mas por que eu não posso ir num baile como qualquer outra pessoa? Por que eu não posso dançar na terceira idade num flashback? Por que eu não posso ir num supermercado fazer uma compra como qualquer outro cidadão? Eu pago imposto como todo mundo. Então esse direito e essa liberdade, isso o esporte ele te passa, essa firmeza, essa garantia, né? E na parte de competição, você está se programando para alguma nova? Sim, a gente tem a programação agora para outubro, participar de um triatlon, porque aí eu tive que ir me mudando, né, de provas, me adequando mediante as lesões, porque o atleta ele é cheio de lesão, atleta que não tem lesão não é atleta, e aí eu fui para o triatlon. Hoje eu voltei a nadar, eu pedalo e corro. Eu já sou campeã brasileira por 2 vezes, né, o ano passado e esse ano, e a gente tem agora essa competição em outubro, para ir para Manaus. Vai ser um mundial, um brasileiro com um mundial aqui no Brasil. E a gente está tentando a bicicleta, que é o mais difícil, né? O guia, que seria o mais difícil, eu já tenho, que é um profissional que se disponibiliza a treinar comigo. E eu já tenho. Agora, a bicicleta a gente ainda não conseguiu. Custa caro e atleta no Brasil não ganha muito. Mal dá para sobreviver. Para comprar uma bicicleta nesse padrão é mais difícil, né? Rogério, quem passa ali pela Marginal Santa Leonor percebe uma movimentação diferente, uma concentração ali de pessoal correndo e tal, e você no meio. O que está acontecendo ali? Ali é o seguinte, foi o caso do acaso, a gente brinca, né? Que o local que a gente tem para treinar alguns tipos de exercício específico para corrida é lá no Santa Leonor, né? A grama e tal. Aí a gente fazendo o nosso treino, o pessoal que se organiza para a corrida viu isso, né? Alguns conhecidos, tudo bem, a gente pode fazer junto? Não, vamos fazer junto, tal. E eles encalhou também, porque eles não têm essa orientação, né? Como a prefeitura não oferece um técnico de atletismo para eles, então a turma eles estão sempre pegando treino com o outro, vê na internet, procura, vai nas competições, e eles viram na gente um norte, uma coisa assim, não, pelo menos esse tipo de treinamento a gente vai fazer junto. E a coisa foi crescendo. Quer dizer, as pessoas viram, assim, uma satisfação, porque eu penso assim, antigamente, né, Rogério, a Ana, se a gente tivesse fazendo isso 8 anos atrás, eu não sei se daria tanta, vamos dizer assim, ênfase, tanta ênfase ou tanto crescimento, assim. Eu acho que agora, o que a gente conseguiu com o esporte, das pessoas conhecerem, a gente dá uma credibilidade, né, e eles aproveitaram isso, a gente está aproveitando também para poder passar a nossa experiência para eles, né, e aquela coisa deles sentirem algo orientado, a hora que eles, porque a gente quando começa a fazer algum tipo de, qualquer área, né, a gente começa devagar, como amador, depois que a vontade vai crescendo, a motivação, a gente vê que tem algo interessante pra gente ali, nessa coisa que a gente está fazendo, a gente procura sempre uma coisa, uma orientação melhor para não estacionar. E eles viram isso na gente, né? E é legal. Vocês começaram a treinar, aí viram, começaram a se aproximar, chega outro. E hoje está com um grupo de... Tá um grupo legal, 12? Acho que tem já tem 12 que é fixo, né? Mas tem mais pessoas que treinam de quinta-feira um pouco mais tarde, terça-feira um pouco mais cedo, né? E agora a gente já está tentando se organizar, porque eles querem isso, eles procuram essa organização no esporte, porque competir não é simplesmente ir lá, botar um tênis e correr. No começo mas depois aparece que a pessoa cresce, ela vê outro, o esporte ele te dá essa coisa da motivação e da superação interna. E eles viram isso na gente e é legal, tá crescendo. A gente fica feliz, né? E outra, treinar sozinho é muito chato. Você treinar com um grupo, todo mundo sofrendo junto, fica mais legal, né? Isso que é legal. Agora também com a participação do presidente da ADEFIP, Antônio Carlos Rosendo. Rogério, você e a Ana Tércia estão aí acertando uma parceria com a ADEFIP? Sim, até mesmo para oficializar e organizar melhor esse trabalho nosso que a gente quer fazer aqui em Penápolis. Porque assim, a gente não pode ser muito egoísta, o fato da gente estar vindo treinar aqui em Penápolis e guardar isso para a gente. E como eu disse para você, que a intenção é montar uma estrutura para que não aconteça o que aconteceu com a Ana, de quando novinha não ter essa orientação, né? E o esporte é assim, quanto mais cedo a gente descobre o talento,
a gente consegue trabalhar melhor a vida e mudar a vida da pessoa, né? E essa parceria com a DEFIP, a gente veio conversando desde o ano passado, né, Rosendo? Pessoalmente, depois, esse ano, quando ele assumiu, ficou mais forte. Temos um projeto montado já. Estamos buscando parcerias, né? Começamos algumas atividades individuais, separadas, não mais com a união das pessoas. As pessoas estão percebendo a validade do trabalho, né? E a gente vai ver se dá certo já para começar, com certeza, já encaminhado em janeiro já deste ano. Rosendo, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à TV Câmara. Confiante nesse projeto? Bom dia, Cacá, bom dia, Rogério, bom dia, Ana, bom dia a todos de casa que nos acompanham. É muito emocionante até a gente ter a oportunidade, né, de assumir a entidade e ter o Rogério e a Ana Tércia com todo o know-how deles no esporte voltando para Penápolis. Eu também vim de uma vida, não de atleta, mas de uma vida esportiva, né, de infância, depois policial militar e bombeiro. E hoje, na deficiência, depois do meu acidente, eu vi o quanto fez diferença essa atividade esportiva para quem usa uma cadeira de rodas, para quem tem uma deficiência física, seja ela qual for. E eu vi que a DEFIP em Penápolis aqui, nós não temos um projeto esportivo na entidade. Para aproveitar tudo que ele pode trazer, né? De tudo que a Ana falou, de autonomia para a pessoa, de autoestima, de independência, de saúde até, porque o esporte traz muito isso, né? E com o conhecimento que eles têm, eu acho muito importante a gente ter na entidade, porque como eles falaram, nós temos pessoas lá que participam da nossa entidade, os nossos usuários, que têm potencial. Tem alguns que já estão em idade esportiva, em idade competitiva, outros não, crianças, jovens, adolescentes, pessoas adultas. E eu vejo um benefício muito grande. E em cima disso, a gente viu a necessidade, por conta da situação financeira da DEFIP, de buscar parcerias, né? Buscar empresas. A parceria que eu acho que é mais lógica foi aquela que a gente buscou primeiro, que é a Prefeitura Municipal de Penápolis, através do Paulo Sanches, secretário de Esportes, que entendeu também que precisa ser trabalhada essa parte esportiva, não só na parte de benefício, mas na parte também profissional, de tornar o esporte PCD em Penápolis. PCD, para quem não vai entender, é esporte para pessoas com deficiência, tornar ele profissional, de forma profissional. Todos vão ser profissionais? Não. Mas aquele que quiser ser, ele vai ter oportunidade de começar corretamente. Aquele que não quiser ser, ele vai ter o benefício de participar dos eventos, de estar junto com a gente fora da sua casa, fora da sua cama, fora do ambiente que está acostumado a viver, e sair de uma rotina, né, ter uma qualidade de vida melhor através do esporte. E a ideia é estar aproveitando também a academia adaptada ali no Parque Maria Chica. Exatamente. Até hoje a gente saiu de lá, né, por conta da entrevista aqui, e já começamos hoje, porque a gente estava esperando montar um programa também com a Secretaria de Esportes, para a gente não começar algo e sem estrutura, sem apoio, parar. Então a gente começou até um pouco depois que ela foi inaugurada, mas agora está concreto, toda quarta-feira de manhã, às 8h30 da manhã, nós estaremos iniciando a atividade ali. A gente conseguiu que a Secretaria de Educação providenciasse o transporte para a gente. Nós temos eu digo, um estímulo novo para as pessoas, que hoje foi uma sensação ali na academia, que é um handbike, né? Que é uma bicicleta que a pessoa pedala com as mãos. Um projeto nosso também. E dali já tende para o lado esportivo, depois um ciclismo, né? A gente pode pleitear um handbike para ciclismo, para competição mesmo. Entendeu? Então, eu achei muito oportuno, e todos os benefícios, por ser uma entidade, por ser uma associação que já cuida da pessoa com deficiência, que já tem um cadastro de várias pessoas, que já tem um assistente social, que já está analisando a vida das pessoas, para a gente conseguir triar melhor quem tem condições de vir para atividade esportiva, seja ela simplesmente para benefício de saúde ou para competição, aí no caso, de acordo com a desenvoltura da pessoa na atividade esportiva. Hoje a gente usou a handbike lá, as pessoas que pedalaram, né, a gente fala pedalar geralmente é com o pé, mas que se deslocaram elas lá, né, pedalando com as suas mãos, e você vê a expressão diferente na face das pessoas. Então é isso que a gente precisa buscar.
Rogério, e a academia adaptada no Parque Maria Chica é uma boa academia? Sim, ela está bem montada em relação à disposição, né? O espaço é muito bom, porque assim, a diferença da academia adaptada para uma academia convencional, primeiro é o espaço. Porque a gente tem que lembrar, como numa casa, a cadeira de roda ela tem que passar uma ou duas cadeiras, porque você tem mais pessoas, para não ter aquela cara, espera aí que eu tenho que passar. Agora vamos imaginar a gente que anda, se o espaço fosse de 30 centímetros. Essa é a sensação de quem está numa cadeira de roda, num espaço que é preparado para a gente, né? Tem mais pessoas, então ali pelo menos está bem, essa disposição já é bem legal, né? Assim, a quantidade dos aparelhos também é ideal e só precisa ser utilizada. A academia, a vantagem maior dela é que ela tem um espaço certinho para a cadeira, né, se encaixar, e ela usa o peso do corpo da pessoa e o peso da cadeira para realizar os movimentos. Então, quer dizer, evita a transição. Numa academia convencional, a pessoa teria que sair da cadeira dela para sentar no aparelho, né? Agora lá não, lá a própria cadeira se encaixa no aparelho e ela consegue fazer o exercício sem precisar fazer a transição. Quer dizer, ela e a cadeira é um corpo só. Essa é a maior vantagem da academia, como também na academia convencional, é um trabalho inicial muito importante, né? Porque a pessoa evita uma postura muito errada, tudo. Mas aí com o tempo, a tendência é que a pessoa utilize menos os aparelhos ali para fazer o trabalho específico, que é realmente totalmente adaptado para qualquer tipo de pessoa, cadeira de roda, muleta, amputado, visual, né? Então, mas ali a academia ajuda bastante, principalmente por causa dessa mobilidade, que ajuda bastante para o cadeirante. Zendo, e a parceria da Ana Tércia e o Rogério com a DEFIP está caminhando para ser efetivada? Na verdade, a parceria que está mais próxima é a parceria do Rogério como educador físico para começar o trabalho da atividade física para os nossos usuários. Não só os nossos usuários, aquele que queira buscar atividade física para melhora de qualidade de vida, porque a entidade ela é aberta, se a pessoa quer participar, mas não quer ser cadastrada, não tem custo, não tem nada, mas tem gente que quer, tem gente que não quer. Na verdade, isso precisa ser aberto assim, a preferência é para os nossos usuários. Por quê? Porque nós temos condições de uma triagem melhor, de um histórico, conhecimento de histórico melhor da pessoa, entendeu? Então, assim, no futuro, para o ano que vem, que é o projeto que o Rogério comentou, são outras necessidades que a DEFIP tem, que são necessidades, não a Ana Tércia como atleta, mas até através do atletismo, aquilo que ela conseguiu, que foi se formar em fisioterapeuta. Nós temos a necessidade de um fisioterapeuta na nossa entidade, inclusive para desenvolvimento da prática esportiva, porque a pessoa vai precisar, isso aí faz parte de um processo de reabilitação, na verdade. Assistente social, o educador físico, o fisioterapeuta e o psicólogo também, que está no nosso projeto para o ano que vem, de ter esse grupo, porque se o atleta sem deficiência, ele já tem uma estrutura psicológica, já tem que ter esse apoio psicológico, a pessoa com deficiência ou que se tornou deficiente, ela tem uma necessidade muito maior. Porque talvez o potencial dela é muito grande, mas ela desenvolve uma depressão, ela desenvolve algumas outras síndromes, ou ela tem alguns outros problemas dentro de casa e a gente não consegue explorar. Então nós precisamos ter tudo atrelado. Fechar um ciclo, exatamente. Né? Sim, é o trabalho multidisciplinar, né? Que a pessoa com deficiência é uma necessidade que é básica até. Então esse trabalho multidisciplinar ajuda muito, como eu disse, na adaptação até da pessoa que de repente ficou deficiente por um acidente, ou até mesmo que ela estava numa família que cuidou demais dela, né? Não explorou o potencial que ela pode desenvolver, né? Então esse processo de transição também é importante, né? Não só na parte psicológica, mas na parte fisioterápica, que é o trabalho que a Ana tem muito, né, desenvolvido, porque ela passou pelo processo, né? Então ela tem experiência de causa, né, e tem experiência agora teórica de formação mesmo. Então é esse trabalho que a gente quer fazer. Então é muito interessante a ideia do Rosendo em começar esse trabalho, mas com pessoas já preparadas, né? Infelizmente as nossas áreas elas têm a formação, mas essa coisa específica, né, deixaria a desejar num caso mais específico, né, Rosendo? Exatamente. E aquilo que eu falei, né, que Penápolis hoje precisa aproveitar essa oportunidade, porque o Rogério e a Ana já estão aqui
desde janeiro que vocês mudaram, né? E até então vocês passaram por um processo de readaptação e até em cima de dificuldades que vocês encontraram aqui. Coisa que até se eu tivesse na DEFIP antes, como a gente vinha conversando antes, a gente teria talvez já isso implantado, né? Já esse projeto já sendo desenvolvido e as pessoas vendo um resultado melhor disso. Porque nem todas as cidades, nem todas as pessoas com deficiência têm a oportunidade de ter a pessoa qualificada querendo iniciar um trabalho. Porque muitas pessoas dizem, eu já estou qualificado, eu já tenho meu know-how, eu já consigo meus patrocínios, eu não vou voltar para fazer um trabalho, não vou voltar para começar um trabalho. E aí que eu achei legal, que é a visão deles dois, eles voltaram para fazer um trabalho. Né? Não que esse trabalho não seja feito, ele não é feito da forma que tem que ser. Profissionalmente, porque se a pessoa chegou ao nível de atleta, ela pode ser atleta profissional. Ela pode viver do atletismo, ela pode colher frutos daquele atletismo. E a grande vantagem de ser a associação são as facilidades que nós temos para projetos que a gente está indo buscar no âmbito municipal agora, no estadual e no federal. São as empresas, né, que é uma instituição sem fins lucrativos, tem uma visibilidade melhor. Então eu penso assim, nós temos tudo para tocar esse projeto e tocar ele muito bem. Principalmente até porque, Cacá, muita gente pensa que é um projeto esportivo, mas nós montando esse projeto da forma que a gente quer montar, quando ele tiver 100% que a gente precisa, ele vai beneficiar até o município em questão de transporte da pessoa pro local de reabilitação. A reabilitação inicial ela é necessária, mas a pessoa vai ter alta lá no local que ela vai fazer a reabilitação. No caso nosso aqui, o mais próximo, que é o Centro de Reabilitação do Simontônio em São José do Rio Preto. Eu fiquei lá, fui uma das pessoas que mais fiquei na instituição. A maioria das pessoas ficam 6 meses. E o que essa pessoa vai fazer após os 6 meses? Voltou para sua casa. Será que seu município tem uma rede de continuidade dessa reabilitação? Será que essa pessoa ela começou a subir alguns degraus, né, de acordo com a fase que ela estava vivendo, e de repente volta para o seu município e regride com aquilo que ela conquistou? Então é a oportunidade também da gente dar continuidade num trabalho de reabilitação que hoje é feito fora. Ok. Rogério, com relação ao atletismo, Penápolis ainda tem uma carência de pista. Tem acontecido conversa para mudar esse cenário? Olha, a última conversa que a gente teve até mesmo com o Paulo Sanches é que foi conseguida uma pista através da educação. Porque hoje o Brasil está procurando, por causa da Olimpíada do Rio de Janeiro, que é um relegado do esporte, né, como aconteceu na cidade sede da Copa do Mundo, a tendência agora é acontecer no Brasil todo, por causa dessa preparação do país para sediar uma Olimpíada. Então, assim, o governo está procurando fazer investimentos. E a área da educação é uma área da educação que tem mais investimento, né? Então parece que o município... projeção para acontecer. Isso, então parece que o município conseguiu uma pista, mas através da educação, não pelo esporte. Aí a gente teria que estar fazendo parcerias com a educação para poder utilizar essa estrutura e esse equipamento para fazer o trabalho que Penápolis precisa. Então, assim, a prefeitura buscando parcerias e convênios com as associações que cuidam dessa parte seria a maneira mais rápida desse trabalho acontecer e não ficar um elefante branco, como a gente chama. A educação estaria usando como a parte da educação física, na aula de educação física, mas o esporte em si, para promover essa coisa da representação da cidade, da população se sentir bem representada, né, de um atleta que vai lá e leva o nome da cidade, teria que ser a parte realmente profissional esportiva, que a gente estaria tentando fazer com essas parcerias, que eu acho que seria o meio mais rápido que a prefeitura poderia, né, realizar esse trabalho. Rogério, eu deixo agora espaço para suas considerações finais. Olha, minhas considerações finais são as seguintes. É aquilo que a gente falou, a parceria da DEFIP não é com a Ana Tércia Atleta e com o Rogério Guia, é com o Rogério Franco, educador físico e especializado nessa área de esporte, né, paradesportivo aí, que é a área da pessoa com deficiência, e a Ana Tércia, fisioterapeuta no futuro, não hoje até, por conta de empenho financeiro, né? Porque é uma demanda que a entidade tem,
Nós não temos esses profissionais. É uma demanda que Penápolis tem, que os nossos usuários têm, que as pessoas com deficiência de Penápolis têm. Nós, no Parque Maria Chica, ali mesmo, no uso da academia, encontramos 2 ou 3 pessoas com deficiência, inclusive com deficiências, né, membros superiores e inferiores, múltiplas até, e ali fazendo o seu Cooper. Né? A gente já aborda. Então, a entidade, ela precisa agir dentro dessa área, da área esportiva, por conta de todos os benefícios que ela vai trazer para os seus usuários, para as pessoas com deficiência que estão nas suas casas, para as pessoas que se tornam deficientes ou que se tornarem no futuro, ela saber para onde que ela vai, porque é um alívio psicológico até melhor. No caso do meu acidente, a minha preocupação era voltar para Penápolis e onde que eu ia buscar as coisas que eu precisava fazer, entendeu? Então eu penso assim, que a gente tendo o profissional, tendo uma equipe, tendo a estrutura, as coisas ficam mais fáceis, nós vamos facilitar a vida de algumas pessoas e eu quero ter o prazer de, no futuro, a gente ter outras pessoas com renome, com esse reconhecimento que você falou que a Ana tem, que realmente, né, a gente tem que parabenizar, outras pessoas, dar oportunidade para outras pessoas. Muito bem. Rogério? Primeiro agradecer bastante o espaço, que isso é muito importante, né, para um início de trabalho. E agradecer também a presença do Rosendo aqui, da Ana, que está sempre junto, para a gente poder fortalecer isso, né, e dar mais argumentação à nossa ideia, né, e assim, vamos deixar um recado para as pessoas que estão assistindo, né, quem tiver realmente interesse em ajudar, estamos abertos a parcerias, mas assim, uma parceria concreta. A gente está tentando mudar também o esporte, como a Ana disse, deixa a pessoa com deficiência com a cabeça mais erguida, para mostrar que ela não vem, ela não vai pedir ou que a pessoa tem que dar alguma esmola ou uma ajuda, não. Nós queremos parcerias, porque agora o foco até 2016 no Brasil vai ser o esporte. Muita programação já está sendo mudada, as empresas querem aproveitar esse momento do esporte para estar colocando a sua marca, né? E principalmente associar a sua marca com uma coisa que é muito legal e muito importante para uma população, né? Que é esse trabalho, principalmente com a pessoa com deficiência, que dá essa autonomia, né? Tirar essa visão de que a pessoa está precisando de ajuda. Não, eu acho que, eu falo para você que muitas vezes vai ser a empresa que vai ser ajudada quando ela faz essa parceria, porque a mudança de pensamento, a mudança de consciência que existe, principalmente no meio interno daquela empresa, que entra em contato com pessoas como essas aqui, né? Então, acho que tem que aproveitar essa oportunidade. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de a gente poder estar aqui, bater nesse papo, contando um pouquinho da nossa história. Muita gente não nos conhece. Agradecer a Deus, né, por estarmos vivos, por eu ser deficiente, por eu poder fazer a diferença. E que vocês em casa, pessoas comuns, empresários, pessoa com deficiência, pessoa que não tem uma deficiência, se quiser fazer parte da nossa associação, se quiser conhecer um pouquinho mais da nossa associação, nos procure lá, a gente está aberto, venha ser nosso parceiro, venha ajudar outras pessoas a ser como eu, ou melhor que eu, porque eu sempre cresci ouvindo isso do meu pai, né? Que quem não vive para servir, não serve para viver. Eu sirvo para viver. E você? Muito bem. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima oportunidade.